Boa noite, meu nome é Jotas, eu toco no louvor do Holy Hour. Eu gostaria de falar um pouco o que o Holy Hour fez para mim até agora na minha vida. As palestras, tudo foi muito edificante, fez eu mudar algumas coisas na minha vida, fez pensar principalmente na minha liderança, nos meus ministérios aqui na igreja, tudo, e fez eu melhorar muito como homem. Então aqui eu acho que é o melhor lugar para você aprender a ser um homem de verdade, principalmente ser um homem de Deus. E é isso, é uma palavra que eu gostaria de falar para vocês, que o Holy Hour é um ministério muito importante para os homens e que vocês possam sempre estar vindo aqui. Venham para o Holy Hour todas as segundas-feiras, às 7 horas, e às 6h30 vai ter um coffee break para você aproveitar antes. Eu sei que vai ser muito bom para você, que Deus vai abençoar muito a sua vida. Muito obrigado. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no Boa noite a todos, tudo bem? Estou me sentindo em casa, vim de Cuiabá, a temperatura praticamente a mesma, né? Aqui em Curitiba, estamos aquecidos aqui pela presença de tantos homens distintos nessa cidade. Quero agradecer ao Douglas e a toda a diretoria, né? Todos aqueles que estão aí à frente desse trabalho do Holy Hour. Para mim é um privilégio poder estar aqui. Tenho já alguns dias que eu saí de casa, estamos rodando aí o Brasil e fora, fazendo a divulgação do livro, mas o objetivo principal não é a divulgação ou a venda do livro, não. O objetivo principal é nós podermos compartilhar um pouco da nossa história, daquilo que nós acertamos, para que outros também possam escolher o mesmo caminho, e daquilo que nós erramos, para que outros também possam aprender e não cair nos mesmos erros que nós cometemos. Tá joia? Eu sou empresário do agronegócio, sou nascido em Maringá, formado na UEM, meus filhos também nasceram na cidade de Maringá, e hoje nós estamos morando em Cuiabá, no Mato Grosso. Tenho aqui ainda no Paraná um abatedouro de aves, ali na cidade de Santo Inácio, a 90 quilômetros de Maringá, com capacidade para abater 420 mil frangos por dia. Estamos construindo um outro abatedouro agora no Mato Grosso de suínos, que vai ter capacidade de abater 10 mil suínos por dia, vai ser o maior e mais moderno do Brasil. Vamos construir lá também um outro abatedouro de frango, que também está no projeto que nós vamos estar montando. Temos uma produção de suinocultura, respondemos por 10% da produção do Mato Grosso. Temos lá mais de 150 mil animais, uma propriedade com mais de 190 mil metros quadrados de construção, de galpão, e vendemos 1.000 suínos por dia, né? Seria o equivalente se nós tivéssemos uma fazenda, vender 500 cabeças de boi gordo por dia. É o que sai lá da granja em Diamantina, no Mato Grosso. Então, isso é um pouco do meu retrato, além de outras empresas que nós temos, construtora, empresas de tecnologia, mas não é isso que eu vim falar aqui não. Eu vim aqui compartilhar um pouco de como eu cheguei até aqui, de como quase que eu fiquei no meio do caminho, na verdade, ainda mais nesses momentos que nós estamos passando hoje de instabilidade política, econômica, né, onde todo dia que você liga aí o noticiário só se fala em crise, só se fala em dificuldade, se fala em desemprego, se fala,
né, em recessão. Então eu acho que é um momento propício para vocês ouvirem um pouquinho da minha história. E quem sabe saírem daqui um pouco mais fortalecidos, sabendo que tudo isso que está acontecendo ainda não é nada se nós tivermos muito trabalho, muita ousadia, muita determinação e perseverança, e principalmente se nós tivermos fé. Tá bom? Eu vou procurar ser bem breve, para nós terminarmos aqui no horário. E vou começar contando a minha história, para vocês entenderem um pouquinho. Tem que começar lá de baixo, quando eu tinha 2 anos de idade, né? Mas não se assuste que eu tenho só 45. Então, são 43 anos apenas que nós vamos ter que conversar. Vai ser rápido. Quando eu tinha 2 anos de idade, meus pais se mudaram para o Paraná, eles eram do interior de São Paulo. Meu pai trabalhava em oficina mecânica como soldador e como funileiro, pintando, desamassando carros. E a minha mãe trabalhava em casa e depois, quando veio para cá, começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem. Quando veio para o Paraná. Só que o meu pai veio trabalhar aqui atendendo um convite, né, que tinham aberto pela Copel para construir a usina hidrelétrica lá em Camorão, no noroeste do estado. E aí ele veio para cá para arrumar esse emprego de soldador. Mas como no princípio ele mudou para Maringá, e lá em Camorão era um serviço temporário, é só terminar a usina, ele ia e ficava lá 1, 2 semanas fora de casa, e depois regressava no fim de semana aqui lá para Maringá. Só que ali para os anos 70, né, hoje acho que não acontece mais isso, aqui em Curitiba também não, os homens não eram lá muito fiéis, e quando saía de casa era pretexto para dar uma escapadinha, dar uma saidinha, né, arrumar uns enroscos. E o meu pai era todo meio estilo galã, meio parecido assim com Elvis Presley, com os Teletona, até eu acho que por isso que minha mãe casou com ele, né, olhos claros, daquele tipo bem afeiçoado. E lá em Camorão ele acabou se envolvendo com algumas desses casos extraconjugais. Quando minha mãe descobriu, ela não quis mais permanecer casada, se separaram. Meu pai voltou para o estado de São Paulo e minha mãe ficou com 5 filhos. Nós tínhamos uma irmã adotiva de 9 anos, a minha irmã mais velha também tinha 9, mais 2 irmãos e eu caçula com 2. E aí meu pai regressou para o estado de São Paulo, minha mãe ficou sozinha. Meu pai eventualmente vinha nos visitar, mas a pensão ele não dava. Então minha mãe teve que começar a trabalhar aí muito cedo, em 3 empregos, fazendo plantão em hospital num dia, ou no outro hospital no outro, e durante o período da manhã ainda trabalhava numa clínica para sustentar aquela criançada. Então nesse contexto foi que eu nasci e que eu cresci, sem ter o pai em casa, minha mãe trabalhando o dia todo, e eu e meus irmãos soltos, num bairro pobre de Maringá, lá no Jardim Alvorada, andando na rua descalço e convivendo ali, né, com os outros amigos, num bairro humilde, onde você tinha de tudo, né? Amigo bandido, amigo traficante, né, amigo que roubava. Então era mais ou menos o ambiente que a gente vivia. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe encontrou uma outra pessoa e se casou novamente, com Oséias, que era meu padrasto. E para mim ele passou a ser meu pai, porque eu não tinha pai, ele saiu 2 anos de idade, eu nem me lembrava do meu pai. Então o Oséias passou a ser aquela figura paterna dentro de casa e aquele cara que me abraçava, cuidava de mim, que jogava bola, jogava burquinha, que limpava minhas barras, era o Oséias que fazia. Eu passava mais tempo perto do Oséias do que da minha mãe. E aí ele trabalhava vendendo, de repente ele tomou a iniciativa e falou, vou ser empreendedor. Comprou uma mercearia lá na Vila Nova, em Maringá, do lado do 4º Batalhão, mais ou menos o tamanho desse canto aqui, assim, tinha uns 40 metros quadrados a mercearia. E lá fui eu para o meu primeiro emprego, trabalhar junto com ele. Então eu estudava pela manhã num colégio público, à tarde eu estava na mercearia, trabalhando com Oséias. Só que quando eu chegava em casa à noite, ele não dava folga. Falava assim, me chamava de Neguinho. Neguinho, você não pode ser enrolado na mercearia. Então você tem que ser bom de matemática, tem que saber fazer conta. E aí ele ficava em casa e começava a me treinar. Se vier uma cliente comprar 2 pacotes de macarrão, que custa tanto, mais um massa tomate que custa tanto, e te der tanto, quanto você vai dar de troco? Só que eu não podia usar papel, caneta, não podia contar nos dedos, eu tinha que colocar a mão assim e ficar olhando para ele.
E ele ia fazendo pergunta em cima de pergunta, eu tinha que ficar raciocinando e respondendo para ele, dividindo, multiplicando, somando, subtraindo. E assim ele foi me treinando. E eu consegui com isso, e eu utilizo esse raciocínio meu rápido, lógico, até hoje até nos meus negócios, e também quando eu estudava, né? Estudei a vida toda em colégio público, mesmo assim, quando fui fazer o vestibular, passei em primeiro lugar no curso que eu fui fazer, que era zootecnia. Teoricamente era um curso fácil de entrar, você precisava de 350 pontos na UEM, mas eu fiz 1.013 pontos, passei entre os melhores resultados da universidade e entrava em qualquer curso, medicina, odonto, porque ele me treinou e me capacitou. Então, Oséias, para mim, era o meu herói, era aquele que eu cuidava, que quando eu aprontava alguma coisa, eu ia para a escola, e com 15 anos de idade, eu tinha menos de 1,50 m, com 15. Imagina com 7, com 8, né? E diz que todo baixinho é meio invocado, não é verdade? E aí eu ia para a escola e eu arrumava confusão quase todo dia na escola. E aí, como a mercearia ficava no meio do caminho, do bairro para a escola, então, na hora que eu chegava na mercearia, primeiro que saía da escola, já ia lá me dedar, né? Aí o Oséias perguntava, e aí, você brigou hoje de novo? Ah, o menino mexeu comigo, acabei brigando. Bateu ou apanhou? Bati. Então tá bom, senão você apanhar de novo aqui, né? E de vez em quando a diretora me chamava lá na escola, mandava um bilhetinho e falava, manda o teu pai e tua mãe vir aqui. Eu nem ia mandar para minha mãe, eu dava para Oséias e ele ia lá. Aí ele chegava lá, só que antes de ele ir para a escola, ele passava na mercearia, pegava uma caixinha de papelão, colocava um pacote de bolacha, um pacote de café, né? Colocava ali umas guloseimas, umas coisas, e assim ele seguia lá para a diretoria da escola, e chegava lá e falava assim, diretora, vinha eu aqui para a escola, né? A lá estilo Rolando Lero, né? Quando, sem querer, passei na mercearia e me lembrei-me da senhora, né? Escola pública, todo mundo com dificuldade, se todos os pais ajudassem, seria melhor a escola. Então está aqui um presentinho, uma lembrancinha, né, para a escola, mas o que é mesmo que a senhora queria falar comigo? E aí a diretora toda sem graça, né, falava, ó, seu Zé, você vê o Reinaldinho, ele é um bom aluno, inteligente, mas meio peralta, pode deixar, eu e a mãe dele vamos corrigi-lo, não vai acontecer mais. E assim ele limpando a minha barra, né? Tudo que fazia de errado, minha mãe às vezes queria me pegar, ele falava, não, Eneida, deixa, eu vou conversar com ele. Então ele foi se tornando para mim aquele pai herói, aquele que você se espelhava nele. Só que meus irmãos já eram adolescentes e não aceitavam muito a figura do meu padrasto como pai deles. E começaram a ter um monte de problemas em casa, de mau comportamento, de pequenos delitos, até que culminou num dia que Oséias falou para minha mãe, falou, Eneida, não dá mais. Ou nós colocamos seus filhos mais velhos, internamos eles num colégio, né, interno para eles estudarem, ou eles vão morar numa república, mas do jeito que está não dá. Você tem que decidir, ou eles ou eu. E aí não precisa nem falar o que minha mãe decidiu, né? Novamente ficar com os filhos, e o Oséias saiu de casa. Na semana que ele saiu de casa, eu fiquei internado a semana toda, 40 graus de febre, ninguém descobriu o que era, até que o pediatra soube da separação, falou, pode tirar ele, manda ele ficar com o padrasto que ele vai sarar. E dito e feito, saí do hospital, fiquei com ele uma semana no hotel onde ele estava, febre passou, fiquei super bem. Ele saiu de casa, mas eu continuei trabalhando com ele. Tinha 11 anos de idade. E aí, naquelas primeiras semanas, primeiros dias que ele saiu de casa, eu ia para casa pensando, como que eu vou fazer para reaproximar o meu padrasto, o meu pai, da minha mãe. Aí eu me lembrei dele na escola. E filho se espelha no pai, não é verdade? Então não adianta você falar para o seu filho não mentir, e o dia que tocar o telefone, você fala assim, atende aí, fala que eu não estou. Né? Porque sua atitude vai falar muito mais do que suas palavras. Então, quando o Oséias saía da mercearia para fazer compra, abastecer a mercearia, lá no Atacadão, eu pegava uma caixinha de papelão, pegava as coisas que eu sabia que minha mãe gostava, colocava na caixa e falava, mamãe, ó que Oséias mandou para a senhora. Né? E aí eu ia tentando trabalhar meio de cupido mirim, reaproximando os dois. Outras vezes ele me mandava ao banco para fazer o depósito ali, ou pagar uma duplicata, alguma conta da mercearia, e aí eu levava o dinheiro, no meio do caminho, tirava um pouquinho do dinheiro, comprava um presentinho para minha mãe, mamãe, olha o que o Oséias mandou para a senhora. Certa vez ele me deu dinheiro para fazer um depósito, e eu fui numa loja que tinha lá em Maringá, no centro da cidade, loja esportiva, comprei um uniforme completo de goleiro para mim. Joelheira, chuteira, luva, camisa almofadada,
coisa mais linda, né? Cheguei em casa, mamãe, olha o que o Osés me deu de presente. Realmente ele tinha dado, ele só não sabia, né? O dinheiro era dele, ele que tinha comprado. E com isso eu tentava reaproximá-los. Até que um dia ele descobriu, me chamou a atenção, e eu fiquei muito triste, porque além de ele descobrir o que eu estava fazendo de errado, o meu plano com a minha mãe ia por água abaixo, porque não ia dar certo a reaproximação deles. Quando eu tinha 12 anos de idade, um ano depois de eles se separarem, o Osés, no final de tarde, me chamou para conversar. Falou: Neguinho, eu sei que você já tentou me reaproximar da sua mãe. Já faz um ano que nós estamos separados. E eu já estou num outro relacionamento. Eu vou me casar novamente. Não vou mais voltar a morar com a sua mãe. Eu queria que você entendesse isso. E a partir de hoje, eu queria pedir um favor para você. Eu, muito inocente, falei: tá bom, pode pedir. Com 12 anos de idade, olhando para o pai, que amava, que cuidava, que protegia, que era o seu herói. Aí ele olha para mim e fala assim: então, a partir de hoje, eu gostaria que você não me chamasse mais de pai. E para uma criança de 12 anos, que já tinha perdido o seu primeiro pai, naquele momento, aquela notícia, aquela fala, entrou como uma flecha no meu coração. E eu não sabia qual seria a minha reação. Eu não falei nada para ele, eu não chorei, eu não fiquei triste, eu não fiquei bravo. Eu simplesmente olhei para ele e falei: tá bom. Virei as costas e fui embora. E falei para minha mãe: mamãe, eu não quero mais trabalhar na mercearia. Não contei o que tinha acontecido. Ela aceitou e eu saí da mercearia. Naqueles dias, a minha irmã tinha acabado de voltar para Maringá. Ela veio fazer o curso de auxiliar de enfermagem aqui em Curitiba, a nível de 2º grau, um curso técnico. E aqui em Curitiba, ela tinha conhecido uma família que frequentava a igreja menonita. E tinham falado para ela a respeito de um Deus que tinha enviado o seu filho Jesus Cristo para morrer no lugar dela, para que ela pudesse ter acesso ao Pai, para que ela pudesse ser reconduzida à presença do Pai. E ela tinha voltado naqueles dias para Maringá. E aí ela me convidou para ir numa reunião, parecida igual essa, de companhia com ela. E eu cheguei naquela reunião, naquele dia à noite, e lá na frente tinha um preletor falando a respeito desse mesmo Deus, que é vivo, a respeito desse Deus que nos amava tanto, que tinha dado o seu único filho para morrer no meu e no lugar daquelas pessoas que estavam ali. Mas até então, eu estava ouvindo aquilo muito vagamente. Não estava me chamando a atenção aquela palestra. Até que ele disse que esse Deus queria ser o meu pai. Naquele momento, parecia que só estava eu e aquele preletor. Parecia que não tinha mais ninguém naquele ambiente. E ele começou a falar que esse Deus ama tanto, protege tanto, que se eu assumisse um compromisso com ele naquele dia, com 12 anos de idade, ele entraria na minha vida, mudaria a minha história, me daria um novo futuro, e que eu nunca mais seria órfão. E para um menino de 12 anos, a única coisa que passou na minha cabeça naquele momento foi perguntar: Senhor Deus, se o Senhor é verdadeiro, se o Senhor existe, e se o Senhor quer realmente ser meu Pai, se eu aceitar hoje o teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e ter um relacionamento contigo, algum dia o Senhor vai me falar para eu não te chamar mais de pai? E naquela hora eu senti uma paz muito grande no meu coração, dele falando comigo, que em todos os mínimos detalhes ele cuidava de mim, que ele me protegia, que ele nunca me abandonou, e que a partir daquele dia ele queria ter esse encontro face a face comigo, e que tudo que eu fizesse ele me abençoaria, me prosperaria e me daria uma nova história. Voltei para casa muito feliz, porque eu tinha conhecido um Pai que é eterno, que não muda e que faz toda a diferença nas nossas vidas.
Comecei a trabalhar fazendo outras coisas, já que eu não estava na mercearia. Esses dias, contando com os meus filhos, quando estava escrevendo o livro, relacionei mais de 25 profissões diferentes que eu tive. De vender sorvete, vender algodão doce, trabalhar lavando carro, capinando café, capinando terreno, trabalhando de cobrador, de vendedor, de babysitter, trabalhando de secretário, de faturista, trabalhando nas mais diversas profissões. Trabalhando aqui em Piraquara, entregando lista telefônica na época que eu entrei na faculdade, que a faculdade entrou de greve, eu precisava de dinheiro, vim aqui entregar lista telefônica de porta em porta, né? Isso em 92. Então, já tive muitas ocupações. Entrei, como eu disse, na faculdade em 90, em 94 me formei, o curso era em 5 anos, eu fui o único aluno até então que se formou com 4 anos e meio. Queria me casar, não tinha dinheiro para o casamento, encontrei minha esposa, nos conhecemos na universidade, lá em Maringá, ela também fazia o curso de zootecnia. E aí eu pensei, poxa vida, eu não tenho dinheiro para participar na comissão de formatura, eu não tenho dinheiro para casar, o que eu vou fazer? Né? Aí me candidatei a ser presidente da comissão de formatura, que aí você tinha desconto. E aí eu pensei assim, bom, formatura, eu já vou ter roupa alugada, né, que a comissão vai alugar. Já vamos ter um baile para poder comemorar. Só falta uma coisa, um jantar, né, para receber os convidados. E aí, como presidente da comissão de formatura, eu dei uma ideia para os nossos amigos zootecnistas que estavam se formando. Falei, vamos realizar o primeiro jantar de formatura da UEM. Nunca nenhum curso teve jantar de formatura, gente. Nem zootecnia, nem nenhum curso. Vamos realizar. E eles falaram, mas você está ficando doido, Reinaldo? O jantar custa caro. Eu falei, eu sei que custa caro, mas nós trabalharmos, fazemos promoção, vender camiseta, vender adesivo, organizar festa, nós vamos conseguir. E aí, como eu já tinha aprendido um pouco da técnica de venda com Oséias na mercearia, consegui convencê-los. E, coincidentemente, eu casei no mesmo dia do jantar da formatura. Vocês entenderam? Mas foi só coincidência, gente. Sabe? Não penso que é a segunda intenção, não. Né? Tinha lá um jantar para mais de 600 pessoas, salão todo decorado, fotógrafo, filmagem, roupa alugada, tudo de graça. Olha que coisa linda. Hã? E depois tem gente que fala que num caso que não tem dinheiro para fazer festa. Né? O que ele não tem é criatividade de encontrar os caminhos, não é verdade? Eu e minha esposa casamos num dia, formei no outro, comecei a trabalhar, meus professores me arrumaram um emprego, uma ajuda de custo de R$50 por semana. Já era em reais, já tinha passado a URV, já tinha passado a inflação, estamos falando aí do segundo semestre de 94. Ganhava R$50 por semana, pagava R$120 de aluguel, 60 de condomínio. E 20 de dízimo, imagina o que sobrava, 0. E assim foi o início do nosso casamento. Nós casamos e eu cometi um erro, um planejamento estratégico furado. Convidei todos os meus amigos formando para ser padrinho. Gente, estudante é tudo duro. Eu só ganhamos bachela de inox, eu tinha um estoque de bachela de inox em casa, dava para montar uma loja. Era bandeja de inox, era travessa de inox, eu nunca vi tanto inox na minha vida. Não tinha jogo de quarto, não tinha televisão, não tinha sofá, não tinha nada. A única coisa que eu ganhei de dote do meu sogro, da minha sogra, né, de presente de herança, era uma geladeira que ela tinha ganho no casamento dela, e que há poucos dias atrás que eu fui descobrir que era de segunda mão, ainda não compraram nem nova. Uma geladeira... Hã? Não tinha cama não, era só o colchãozinho. E eu vou contar uma história que tem a ver, acho que com isso aqui, onde nós estamos. O jogo de quarto meu, eu comprei fazendo a campanha do Lupion, lá em Maringá. Quando ele foi candidato a deputado federal, eu era do centro acadêmico, eu era muito envolvido, eu e outro amigo pegamos para fazer a campanha dele lá em Maringá, e aí ele nos deu um dinheiro para fazer a campanha, e parte disso eu trabalhando com um cabelo eleitoral, e com esse dinheiro que eu dei entrada no jogo de quarto. O meu, porque eu também não tinha. Né? E a geladeira que a minha sogra me deu, ela era chique, era aquela azul, cor de fusca, e ela já veio com adereço, era uma câmara de ar de bicicleta para amarrar a porta dela, porque não parava fechada. Foi assim que nós casamos, né? Há 22 anos atrás, com R$50 por semana. Só que, uma coisa que nunca nos faltou, para mim e para minha esposa, foi o comprometimento dos dois, de estarmos juntos, de buscarmos esse pai,
de orarmos juntos, buscarmos a direção dele. E tudo que nós fazíamos, nós apresentávamos a ele. E pedíamos: Pai, nos abençoa. Pai, nos dá uma estratégia. Pai, nos dá uma direção. E ele começou a multiplicar o meu salário, foi me dando novas oportunidades. Eu fui crescendo, fui prosperando, salário multiplicado por 10, por 20, por 30, por 50, por 100. Em pouco tempo, em 3 anos de casado, 4 anos de casado, já estava construindo a nossa casa. Em 2004, em 2003, a empresa que eu tinha representação de nutrição animal, eu já vendia no estado do Paraná o equivalente ao que eles vendiam no Brasil todo. Eu já tinha uma equipe de mais de 15 veterinários ou tecnistas que trabalhavam comigo e que davam assistência em toda a avicultura e suinicultura aqui no Paraná, aos principais grupos econômicos que tem aqui no estado. Em 2004, me convidaram para disputar a prefeitura em Maringá, junto com outro colega. Não ganhamos a eleição, mas durante a conversa da eleição, falei para ele, olha, vou montar um frigorífico. Ele falou: então, se você for montar e quiser que entre como investidor também, eu também quero entrar junto. E nós começamos a construir a Frangobras, um projeto meu, idealizado por mim, lá na cidade de Campo Mourão. Inauguramos ele em 2008, um projeto tão inovador, tão bem concebido e construído, que nós recebemos 18 comitivas de países diferentes para visitar o abatedouro antes da inauguração dele. 5 dias antes da inauguração, a inauguração ia ser na sexta-feira. Na segunda-feira, vendemos o abatedouro para Tyson Foods, maior empresa americana do segmento, com mais de 85 anos de história e mais de 100 abatedouros no mundo. Entraram no Brasil comprando a nossa unidade ali em Campo Mourão. E aquele que 13 anos atrás ganhava R$50 por semana, agora vendeu seu abatedouro por mais de 70 milhões de dólares. Comecei a construir meu segundo abatedouro. Agora, aquele primeiro tinha capacidade para abater 160 mil frangos por dia. O segundo, com capacidade de abater 420 mil frangos por dia. Muito mais moderno, muito mais arrojado do que aquele primeiro empreendimento. Inaugurei ele em 2012. Não desanima não, que só falta 4 anos agora para eu terminar. Abril de 2012. Na inauguração, um complexo industrial entre área construída e pavimentada, de quase 100 mil metros quadrados. Na inauguração, os principais meios de comunicação especializados do setor no Brasil presente. Matéria de meia capa no valor econômico do empreendimento, falando a respeito do que ele representaria na avicultura paranaense e na avicultura nacional, um outro patamar que nós estamos vivendo, do ponto de vista de tecnologia, e projetando, dentro dos nossos estudos de viabilidade econômica, projetando que dentro de 2 anos, nós já estaríamos faturando o nosso primeiro R$1 bilhão só naquela unidade ali em Santo Inácio. No meio desse glamour todo, vivendo uma vida muito tranquila, viajando para a Europa, Estados Unidos, 20, 30 dias fora, todos os carros importados, moto, tudo que eu queria nós tínhamos, com avião em sociedade, com apartamento na praia aqui em Santa Catarina, num dos melhores condomínios da região sul do Brasil, aonde os vizinhos eram grandes empresários aqui de Curitiba, do interior de Santa Catarina, grandes celebridades do futebol, Neymar, Diego Tardelli, Diego jogava no Santos, vários jogadores de futebol, vizinhos nossos do mesmo condomínio, né? Vivendo o melhor momento que nós tínhamos. Inauguramos a BR Frango. No mês seguinte da inauguração, a crise nos Estados Unidos, seca, quebra da produção americana, da safra e as commodities, mais ou menos a mesma situação, só que muito mais complicada, mais ampliada naquele momento. Milho que era R$17 o saco, foi para 35. Você comprava milho com 90 dias de prazo, de repente o produtor só vendia se fosse à vista. Farelo de soja era R$500 a tonelada, em 30 dias ele foi para 1.500, triplicou de preço. Você tinha 60 dias de prazo no farelo para comprar, agora para a sua carreta entrar na fila, só depois que você fizesse a TED ele confirmasse que entrou o depósito. Senão nem na fila de carregamento entrava. Se vocês forem puxar na memória e se atentarem, tiveram mais de dezenas de reportagens, Jornal Nacional, nos principais meios de comunicação, produtores soltando frango na rua, matando pintinho, porque não tinha dinheiro e não tinha grãos para sustentar.
Em 6 meses de inauguração, nós já acumulávamos mais de 30 milhões de reais de prejuízo. Eu era sócio majoritário, tinha mais 3 sócios que não eram do segmento. Eu sabia que isso ia mudar, que não ia persistir, que daqui uns dias ia dar a volta por cima. Mas o frango que nós vendíamos na época a R$ 3,50, o preço médio, naquele momento de crise ele caiu para R$ 1,50, para ajudar mais ainda. E um dia tarde, os meus 3 sócios vão à minha casa e um deles fala assim: se você não assinar aquele contrato de parceria com outro abatedouro amanhã, que eu não queria assinar e já disse que não ia assinar, eu vou escrever uma carta, vou dar um tiro na minha cabeça e vou falar que você é o culpado. E naquele momento de pressão, eu tomei uma decisão e falei: tudo bem, eu vou assinar, mas o dia que esse outro sócio entrar, nós vamos contratar uma empresa, vamos fazer um valuation da empresa, vocês vão comprar a minha parte e vocês tocam o negócio com ele, porque eu não acredito nessa sociedade. Se na nossa negociação 3 vezes ele já mudou de opinião, imagina depois que assinar o contrato. Mas eles estavam cegos, queriam fazer a qualquer custo. Assinamos o contrato e esse parceiro entrou em outubro de 2012 no frigorífico para ajudar a tocar, com a prerrogativa de que colocaria o dinheiro para saldar as dívidas todas que iam começar a vencer. Ficou 2 meses lá, não colocou um centavo, usou todo o nosso estoque, começou a depredar o nosso patrimônio, e todo dia que ia conversar com ele: não, amanhã está chegando uma operação no banco, vai ser um dinheiro, amanhã eu coloco, e fizemos 3 distratos, ele não assinava. Início de janeiro, faço uma notificação para ele para romper o contrato. Ele traz os capangas dele da fazenda do Mato Grosso, coloca na porta do frigorífico e não me deixa entrar mais. Numa ação fraudulenta, falsificam a assinatura, vem aqui em Curitiba, no Ministério da Agricultura, na Superintendência, e transfere o meu CIF, o CIF do frigorífico, o Serviço de Inspeção Federal, ou seja, a licença para abater, para o nome da empresa dele. Eu tenho que entrar na justiça para poder ter reintegração de posse. Depois de quase 6 meses que eu consigo a reintegração. Durante esse período, os funcionários, 700 funcionários no frigorífico, todo o nome da minha empresa, no meu nome, ele mandava embora, falava: amanhã você não precisa vir trabalhar mais não. Só que não pagava o salário que ele tinha trabalhado o mês, não fazia rescisão e falava: vai buscar teus direitos. Não estava no nome dele. Eu que não tinha uma ação trabalhista, em poucos meses tinha mais de 500. A dívida naqueles meses que ele ficou ali na posse do frigorífico, nem o juro, que era o período de carência do financiamento que eu tinha do BNDES no Banco do Brasil, nem os juros ele e os sócios pagaram. E a dívida, que era 10 anos de prazo com 2 de carência, venceu toda antecipada. E eu estava com 120 milhões de dívida vencida. Recebi na minha casa mais visitas de oficiais de justiça do que de amigos por muitos meses. Mais de 100 execuções judiciais. Porque não estavam pagando nada. Quando eu consegui reintegração de posse e entrei no frigorífico, no dia 1º de agosto de 2013, 7 dias após, a prefeitura do município de Santo Inácio, numa ação orquestrada, num conluio deste empresário, com alguns políticos aqui paranaenses, que estão na mídia aí todo dia, que vocês os conhecem, fizeram com que o município, a qual o prefeito pertencia a um partido político, e o deputado que era o presidente desse partido político, esse empresário era o maior financiador das campanhas dele, convenceu o prefeito a entrar com uma ação no Tribunal de Justiça, dizendo que se eu reassumisse o frigorífico, a cidade ia quebrar. E o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, por 1 milhão de motivos, no mesmo dia, deu a posse do meu frigorífico de volta para o outro empresário. Aquilo que estava no meu nome, que eu tinha construído, que estava meu dinheiro, que as dívidas estavam todas no meu nome, o judiciário dá para outro tomar conta. Naquele dia, eu fui para o meu quarto. Falei: pai, eu preciso de uma estratégia. Preciso de uma direção. Fiquei sexta, sábado e domingo trancado no meu quarto, pedindo para o meu pai me dar uma direção. Sem comer, sem beber, só lendo a palavra dele e pedindo uma direção. Ele me deu uma estratégia. Tomei uma decisão.
Naquela segunda-feira, eu falei, a partir de hoje eu não vou pedir mais nada. Eu vou só agradecer. Fiquei em casa, não tinha mais carro, não tinha mais dinheiro, não tinha dinheiro nem para ir no mercado. Uma semana, cantando, adorando e agradecendo a meu pai, porque eu sabia que ele ia bradar e que ele ia mudar a minha história. Na sexta-feira, ao ligar a televisão, noticiário, Jornal Estadual, segunda edição, presidente do Tribunal da Justiça do Paraná é internado com suspeita de ataque cardíaco. Na segunda-feira, ele entra com pedido de aposentadoria compulsória. Na terça-feira, o CNJ, que é o órgão que fiscaliza o judiciário, não aceita o seu pedido de aposentadoria e o afasta. E o filho dele tinha sido também nomeado conselheiro do Tribunal de Contas, também afastado. E a primeira decisão do novo presidente do Tribunal de Justiça, uma das primeiras decisões, é retornar a posse do meu frigorífico para mim. Falando do absurdo, da arbitrariedade que foi cometido. Nesse momento, tomo uma decisão de ousadia, converso com meus sócios e compro a parte deles, parcelado, sem dinheiro nem para entrada. Falei, meu Deus vai me dar direção. Assinei o contrato com eles no dia 28 de janeiro. No dia 29, fechei um contrato de parceria com a JBS, arrendei o frigorífico. Eles assumiram o pagamento através do arrendamento de todas as dívidas que eu tinha. E ainda por cima, assumi novos desafios do Mato Grosso, que são essas granjas lá, que é esse abatedouro que eu estou construindo. E de um dia para o outro, eu saí de uma dívida de 120 milhões de reais para um superávit de mais de 250 milhões de reais. Porque o meu pai tem prazer em cuidar dos seus filhos. Porque quando nós confiamos nele e fazemos o nosso possível, ele faz o impossível. Início de fevereiro, eu ainda não fiz negócio com eles, ainda não tinha o CIF. Início de fevereiro, uma matéria de capa da revista Veja, falando a estratégia do governo do PT em se manter 20 anos no poder. Estamos falando em fevereiro de 2014. Onde eles trocavam ministérios por apoio político de deputados. E falo o caso do meu abatedouro, que estava fechado, porque o presidente do partido estava no auge de quando eu vendi aquele meu abatedouro. Porque tudo aquilo que nós perdemos, o nosso Pai é fiel. Quando nós o buscamos, quando nós dependemos dele, ele é fiel para restituir infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Nessa noite, eu quero convidar você para ficar de pé. E eu vim aqui só para contar um pouco da minha história. Isso é 10% do que eu estou contando ali no livro, por conta do horário. Mas se você nessa noite quer assumir um compromisso com esse Pai, eu quero te dar a oportunidade. Nós não estamos falando aqui de religião, não estamos falando de placa de igreja, e eu não quero saber. Que dirá o nosso Pai? Ele não olha para a placa de igreja, ele olha para o seu coração e ele fala: meu filho, eu quero ter um compromisso com você. Deixe-me me aproximar de você. Deixe eu resolver as suas causas. Deixe eu resolver os desafios que você tem, as dificuldades que você está passando. Eu quero fazer a diferença na sua vida. É isso que ele está falando aqui nesta noite. E eu queria pedir para você, se você quiser, fechar os seus olhos e repetir comigo aquela mesma oração, aquela mesma prece que eu fiz quando eu tinha 12 anos de idade, recebendo a este Deus como Pai. Ele entrou na minha vida, entrou na minha história e mudou os meus caminhos. Se você quer, nessa noite, ter esse compromisso com esse Deus, como Pai, não estamos convidando você para ir para nenhuma igreja. Queremos te apresentar ao Pai, como um Pai verdadeiro, um Pai próximo, um Pai vivo, um Pai que protege, um Pai que cuida, um Pai que dá a vitória. Se você quer fazer isso nessa noite, repita assim comigo: Senhor Deus, nesta noite, eu te recebo como meu Pai. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Jesus Cristo
Então, se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te chamar para vir aqui à frente. Vou pedir, você pega para mim lá. Quero trazer o livro aqui, eu quero te dar de presente, eu quero que você fique à vontade, não fique envergonhado não. Vem aqui à frente, eu quero te dar um abraço e quero entregar o livro para você de presente. E se você está passando também por alguma dificuldade, pode vir, vem aqui à frente. Vem aqui. Eu fiz isso quando eu tinha 12 anos de idade. Ele entrou na minha vida, entrou na minha casa. Ele mudou a minha história, mudou os meus negócios. Ele quer ter um relacionamento com você, de pai para filho. Ele quer te revelar os segredos do pai para o seu filho, que hoje é você, que o recebeu como Senhor e Salvador. Então, vem aqui. Se tem mais alguém, pode vir. Eu vou ficar de costas para vocês me desculpam. Vem cá. O senhor é bem-vindo. Na mesma situação sua. Eu fechei há 6 anos um jornal. Entra aqui, nós vamos conversar. Eu já vou conversar com o senhor, entra aqui. Cadê os livros? Traz aqui para mim, Alípio. Distribui aqui, faz favor. O Alípio é meu piloto. Na hora das vagas ele é fotógrafo, distribuidor de livro. Faz favor. Eu quero dizer para vocês que hoje, que vocês marquem essa data. Vai ser um marco na vida de vocês. Assim como foi na minha vida. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E nesta noite, Ele vai fazer algo diferente. Já começou a fazer algo diferente na vida de vocês. E em todo momento que vocês tiverem alguma dificuldade, lembre que vocês têm um Pai. Apresente a Ele a sua dificuldade. Da maneira de vocês. Da maneira que vocês conseguem falar com Ele. Do jeito de vocês. E Ele vai responder. E vai dar a vitória a cada um de vocês. E vocês vão superar todas as dificuldades. Porque Ele vai estar do seu lado. Dando a vitória. Segurando na sua mão. E revelando os segredos dele para a vida de vocês. Eu queria pedir que vocês dessem uma salva de palmas para eles.